comigo. Boa noite, minha gente. É um prazer de novo estarmos aqui juntos. Mais um ano, não é? Vamos ter à frente. A Federação Espírita Pernambucana, ela está de direção nova. Novamente uma mulher assumiu a presidência da federação, né? As mulheres vão dominar o mundo, cala a boca. Não, é que sempre foram homens, né, que estiveram à frente. Nada contra isso, ninguém é machista, nem ninguém é feminista. Nós sabemos que no Espiritismo não existe isso, né? A gente sabe das oportunidades e sabemos também que a pessoa ser dirigente de uma instituição, qualquer que seja ela, religiosa ou não, é difícil. Então o que a gente tem que fazer é orar por essas pessoas, todas elas, pelo presidente da República, pelos governadores, prefeitos e também pelos líderes religiosos, não é? Das igrejas, de todos os ramos religiosos, porque somos, na verdade, espíritos imortais em exercício. A vida física é para nós uma oportunidade que Deus nos concede maravilhosa. Bom, vamos orar primeiro, né? Vamos fazer a nossa oração. Vamos ainda mais ficarmos atentos à presença amorosa dos nossos benfeitores espirituais. Todos os que fazem a equipe espiritual desta casa de oração e de trabalho, rogamos a assistência amorosa de sempre para a tarefa mais importante da Casa Espírita, que é a palestra pública, onde todas as pessoas têm assento, onde podemos nos esclarecer, podemos aprender, conviver uns com os outros, além da presença amorosa dos benfeitores, liderados pelo nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, rogamos a sua assistência amorosa de sempre, Senhor, para que o nosso trabalho seja permeado de bênçãos, de esclarecimento, de amor, de paz, principalmente de aprendizado, de reflexão. Que a sua paz seja a nossa paz. E que assim, Senhor, diante desta rogativa, possamos dar por iniciada, em nome de Deus, em seu nome e em nome da espiritualidade amiga desta casa, ficando à disposição de todos vocês para o trabalho na noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Bom, a Wanda me pediu para falar sobre a lei de ação e de reação. É uma lei que muita gente conhece como lei do retorno, né? São os apelidos que a gente vai dando, né? Lei de causa e de efeito, a terceira lei de Newton, né? Da mecânica, de todas essas coisas, para cada ação há uma reação contrária. São também leis físicas, mas nós sabemos que Deus, nosso Pai Celestial, Ele estabeleceu não somente leis físicas para reger a mecânica do universo. Ele também, principalmente para os seus filhos, nós, suas criaturas, Ele também estabeleceu leis morais. E aí nós nos defrontamos com várias delas. Kardec coloca 10 em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é digamos assim, um aprofundamento das 10 leis que ele colocou na terceira parte do Livro dos Espíritos, colocando a lei de justiça, de amor e de caridade como resumo de todas as outras 9. Por que justiça, por que amor e por que caridade? Exatamente nessa ordem. É que primeiro ele fala da primeira revelação. Então Moisés, a primeira revelação de Deus aos homens, trouxe a justiça. A justiça na lei, não é? Da Arca da Aliança, dos 10 mandamentos, da Torá, depois transformada, não é? Numa religião pelos judeus. E em seguida o amor. O amor na segunda revelação de Deus aos homens, que é nosso Senhor Jesus, que trouxe a proposta do amor incondicional, do amor de Deus para com todos nós. Tentou provar isso por A mais B, de várias maneiras,
contando histórias, fazendo comparações, fazendo sermões, dando lições, tentou de todas as maneiras e finalmente culminando isso com a sua morte na cruz. Agora, né, esta semana já estamos, o mundo cristão está, digamos assim, relembrando a paixão de Jesus, ou seja, a sua grande demonstração de amor à humanidade. E a terceira revelação não foi personificada. A primeira com Moisés, a segunda com Jesus, a terceira não teve uma pessoa. Existem muitos irmãos nossos de outras religiões que acreditam que Allan Kardec é o inventor do espiritismo. Na verdade, ele não é isso. Ele foi um facilitador, um missionário que teve uma incumbência, uma responsabilidade muito grande de fazer com que a linguagem espiritual ela fosse acessível à linguagem humana. Então ele codificou, ele deu um novo sentido ao dizer dos espíritos, aos ensinamentos dos espíritos. Então a terceira revelação de Deus aos homens não é uma pessoa, como foi Moisés, nem como foi Jesus, mas uma doutrina. Não diríamos uma religião, diríamos uma doutrina. Um código de ética moral que ajuda as pessoas em aprendendo a lidar consigo mesmas, com o autoconhecimento, com a autoconsciência, assim ela poder ser uma pessoa de bem, ser um homem e uma mulher de bem, o verdadeiro homem de bem, conforme a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza. E se faz algum questionamento à sua consciência e verifica que alguma coisa de errada fez, busca refazer aquele erro, não, digamos assim, repetindo de novo aquele mesmo ato falho que ele já tem praticado em outras vezes, em outras situações. Hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente já praticou e a gente nem se lembra mais. Porque vejam, para mim, eu não tenho uma memória privilegiada, mas para mim é muito difícil lembrar alguns episódios da minha infância. Para mim é muito complicado lembrar alguns episódios da minha juventude, da minha adolescência, da minha juventude e até da minha maioridade. Coisas que eu fiz há 10 anos, eu tenho essa dificuldade de lembrar. Imaginemos de outra encarnação. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é refazendo alguns pontos equivocados que nós praticamos em outras encarnações, notadamente no ponto religioso. Kardec fala na Gênese que os maiores problemas que nós enfrentamos na atualidade, ele falava isso lá em 1868, né? Imagine que nós estamos agora em 2018. Quantos anos depois, né? Mais de 160 anos. Em que Kardec dizia que os desmandos da Idade Média, notadamente causados dentro das igrejas, provocam o que hoje nós chamamos de violência, de corrupção, de tanta coisa ruim que estava acontecendo já no século XIX e ainda perdura até hoje no século XXI. Então, na verdade, toda essa problemática que a gente vê no mundo inteiro, porque tem pessoas que pensam que são Deus e tem outras que têm certeza, não é? A gente vê isso em alguns mandatários de países. Se eu apertar esse botão, eu destruo o seu país. Se eu jogar um míssil na sua casa, eu destruo o seu povo. O povo pensa que é Deus, ou então tem certeza que é. Então vejam, esses desmandos são os mesmos espíritos, né? Que viveram em outras épocas, em outros séculos, e que a misericórdia de Deus deixa eles voltarem de novo para uma nova experiência. Só que dessa feita, completamente esquecidos do que fizeram em outra reencarnação. Aí é que está a grande misericórdia, a grande sacada de Deus. Deus é sábio, não é? Eu vou apagar momentaneamente a memória deles, para que eles não se lembrem e assim possam atuar com o seu livre-arbítrio livremente.
possam ter esse entendimento de que suas vidas são eles mesmos que estão construindo, que eu não estou determinando se serão felizes ou se não serão felizes. Essa é a grande misericórdia de Deus, porque a gente sabe muito bem que não cai nenhuma folha de uma árvore, nem um cabelo da cabeça sem o seu consentimento. Afinal de contas, é Ele que é o dono do universo. Mas Ele também não nos usa como máquinas, robôs ou simples marionetes que Ele possa fazer o que Ele quiser. Então, nos deu inteligência, nos deu livre-arbítrio, nos deu vontade e ainda de quebra nos deu a mediunidade, que é para a gente não perder a conexão com o nosso verdadeiro mundo, porque a Terra não é o meu verdadeiro mundo. Muito embora Jesus tenha dito que existem muitas moradas na casa do meu Pai, está lá em João, capítulo 14, quando Jesus se despedia dos apóstolos, estava prestes a ser preso, a ser maltratado, a ser torturado e a ser crucificado. E aí ele se saiu com essa pérola: eu vou na frente. Primeiro ele disse: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique triste, não se perturbe, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. A terra é uma delas. É apenas, coitadinha da terra, né? Se a gente for comparar a Terra com Vênus, com Júpiter, coitadinha da Terra, né? E o povo da Terra é tão prepotente, se acha que só existe humanidade aqui na Terra, só existe essa belezura de natureza, toda essa coisa linda que é a Terra aqui, quando na verdade isso é apenas ignorância nossa. O mundo, a Terra, os mundos são uma realidade. Então Jesus, quando falava que eu vou na frente, vou lhes preparar lugar, ou seja, Jesus estava dizendo que ele não ia morrer, que a morte não destruiria, que nós continuamos existindo, que nós somos imortais. Então, a lei de ação e de reação, em verdade, ela retrata apenas as consequências dos nossos atos de outras encarnações. Se a gente vai encarar bem esses problemas, ou se a gente não vai encarar bem, a questão é nossa, meramente nossa de evolução. Cada um de nós aqui tem o seu grau evolutivo diferente. É tão interessante isso. Desses 8 bilhões e meio de pessoas que habitam a Terra, todos são diferentes uns dos outros. Nós somos semelhantes. Semelhantes, nós temos cabeça, tronco, membros, nariz, boca, cabelo. Nós temos juízo, nós temos livre-arbítrio, nós somos semelhantes. Agora, na essência, cada um é cada um. Ninguém é igual a ninguém. Deus tem uma criatividade incrível, fazer tanta gente diferente da outra. Então, na verdade, nem os gêmeos, nem os trigêmeos, nem os univitelinos são iguais. São 2 espíritos completamente diferentes, semelhantes na fisionomia, mesma altura, mesmo cabelo, mesmo olho, mas um é uma pessoa e o outro é outra pessoa completamente diferente. Então, não existe sorte, nem existe azar. Existe trabalho, esforço e existe negligência, preguiça. Existem essas questões que são meramente de cada um. Tem pessoas que avançam na reencarnação rapidamente. Há espíritos que, para avançarem ainda mais rápido, pedem provas difíceis a Deus. Então, quando a gente vê uma pessoa numa situação muito complicada, em vez de a gente ter pena dela, a gente devia ir lá e apertar a mão dela: meus parabéns, você é uma pessoa extremamente corajosa. Você vive com defeito, cego, surdo, aleijado, com microcefalia, com isso, com aquilo, muito corajoso. Tivemos aí um exemplo excepcional do Stephen Hawking. Mostrou que é corajoso, mostrou que nada nos impede de crescer nem de avançar. O maior cérebro científico que já passou por aqui depois de Einstein. Então vejam, todo aleijadinho, numa cadeira de rodas, sem poder se movimentar, mas o espírito não se deixa bater pelas problemáticas da vida física. Então essas pessoas são extremamente corajosas. Se elas têm débitos com a justiça divina, por isso que estava naquela situação, no caso do Stephen, será? Porque muitas pessoas, até espíritas, podem perguntar: o que é que esse camarada fez?
não é? Em outra encarnação, para ser uma pessoa brilhante do ponto de vista mental e, no entanto, ter que ficar preso a uma cadeira de rodas, falando de forma artificial, robotizada, para poder se comunicar. O que é que esse cara fez na outra encarnação? Nem sempre é alguém em expiação. Muitas vezes é esse espírito corajoso, valente, determinado, destemido, que aceita determinadas missões na Terra, mesmo sabendo das dificuldades que vai encarar, mas aceita para ajudar a humanidade. Os espíritos dizem que nós podemos aprender por nós mesmos, mas na primeira dificuldade, na primeira complicação, a gente já dá a nossa autoestima já nos deixa para baixo. Então, o que é que Deus faz para nos ajudar a levantar? Manda espíritos assim, espíritos voluntariosos, corajosos, e às vezes dentro da própria família, para poder levantar todo mundo, puxar todo mundo pela mão para a escalada da evolução, para que a pessoa não fique estagnada, não perca a sua encarnação. Então não existe essa coisa, fulano teve sorte, ficou muito rico, milionário, é bonito, é talentoso, é famoso. Não existe sorte, existe trabalho. Essa pessoa se esforçou, trabalhou para ser o que ela é, para poder ter as conquistas, poder ser o dono do seu destino e de tudo que conquistou pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu talento. Jesus fala isso de forma simples, contando uma historinha que um senhor chamou 3 pessoas da sua confiança. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1, de acordo com a condição de cada um. Então ele não ia poder dar 5, aquele deu 1, porque aquele que ele deu 1, ele sabia que ele não ia ter condições de multiplicar, mas deu o que a ele? Uma chance. Deu a chance para quem tem, muito se pedirá a quem muito recebeu. E aí, nessa parábola que Jesus conta, ele vai falando exatamente como é que Deus age conosco. Às vezes a gente tem uma encarnação, muitas pessoas têm aquela encarnação tranquila, tudo de bem, acontece direitinho. Por quê? É alguém que recebeu um talento, mas soube multiplicar, soube usar bem aquilo que Deus lhe deu, a oportunidade que Deus lhe deu. Então, meus irmãos, essa lei, a lei de ação e de reação, na verdade, ela é uma lei coadjuvante, é uma lei importante. Mas veja bem, se a lei de ação e de reação, que ela não tem um caráter punitivo como muitos de nós imaginamos. Eu me lembro que quando eu comecei no Espiritismo, eu vi algumas palestras e eu escutava muito isso. Estamos aqui para pagar débitos. Meu Deus, tem conta de água, de luz, de IPVA, ainda tem débitos de outra. A gente não fica assim meio chateado? Poxa, dá aquela depressão na gente. Eu digo, além de todos esses débitos, de imposto de renda, tudo isso, eu ainda tenho débitos. Aí eles diziam assim, e é dentro da família. Meu Jesus, quem é que eu devo mais lá em casa? É minha mãe, é meu pai? Então a gente fica nessa dúvida inicial. Mas quando a gente vai aprendendo a doutrina, a gente vai aprendendo a tirar o espírito da letra, que a doutrina espírita tem esse condão de fazer a gente tirar o espírito da letra, pela razão, pela lógica e também pelo coração. Aí a gente aprende, sim, eu vim aqui para, na verdade, me reeducar. E em me reeducando, eu consigo assim resolver os meus problemas, as minhas pendências do passado. Então eu não vim só pagar dívidas. Se eu pensar assim, é melhor, eu vim me reeducar. Eu vim tentar me reconciliar com alguns espíritos que em outra encarnação eu tive muita dificuldade. Foram espíritos que eu odiei, foram espíritos que eu fui até algoz. Então, dessa feita, eu sou parente, eu sou consanguineamente ligada a eles. Então, na verdade, existe algum propósito muito interessante por trás de tudo isso. Por que a gente nasce? Por que eu não nasci na família daquela pessoa que eu considero que aquela família é unida, que aquela família é bacana, que todo mundo se ama? Por que eu não nasci lá ao invés de nascer nessa, onde todo mundo briga, onde ninguém se entende? Então, na verdade, existe um propósito. Por que você não está na família unida
e você está na família desunida, porque você precisa se unir com essas pessoas, você precisa se reconciliar com elas, para depois um dia também usufruir de uma família unida, porque os espíritos dizem que os espíritos que já têm um laço afetivo muito forte, de um amor muito grande, ficam se procurando. É aquela teoria das almas gêmeas, que na verdade a alma gêmea não existe dentro da acepção da palavra, existem as almas afins. Então essas almas afins ficam se procurando no espaço, vão de colônia em colônia, procurando aqueles espíritos afins para juntos renascerem, formarem uma nova família, um novo núcleo. E aí a gente vê quantas famílias felizes que nós vemos. Eu vi na revista Época, não sei se foi Veja, uma dessas, um casal de Illinois, nos Estados Unidos, que eles tiveram 12 filhos e estava nascendo, na época da revista, o 100º neto da família, que já era bisneto. Vejam só, um casal, 2 criaturas, trouxeram 100 espíritos para a reencarnação. São espíritos afins, espíritos que se amam e que a lei de causa e efeito agora está dando a eles uma premiação, que é justamente de juntá-los no mesmo núcleo. Então veja, se a lei de causa e efeito chegou à minha época do meu resgate com a lei de causa e efeito, vamos dizer assim, não foi na reencarnação passada porque eu não tinha condições, eu ainda era um espírito muito ignorante, rude, grosseira, muito egoísta, extremamente orgulhosa. Então a lei não estava ainda, eu ainda não estava pronta para suportar a lei. Mas agora, como espírita, entendendo tudo, por que a gente sofre, por que a gente é feliz, por que tem fulano do meu lado, por que eu não tenho quem eu amo do meu lado, essas coisas, por que eu quero tanto ter filhos, não consigo, por que isso, por que aquilo, essas questões existenciais que ficam martelando na nossa cabeça, aí agora a lei vem me cobrar, porque agora eu já estou preparada. Aí a lei vem, e se ela me encontra preparada, me esforçando para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa de bem, a misericórdia de Deus não vai permitir o resgate ainda tão severo, que fui eu mesma que escolhi. Eu só me lembro daquela história do André Luiz, que ele conta, do Segismundo, que Segismundo renasceu com um problema no coração. E que, pelo próprio Segismundo, ele calculou que mais ou menos quando ele tivesse lá seus 60, 65 anos, ele iria ter um infarto no miocárdio e desencarnar de um problema grave no coração. Mas Segismundo, ele poderia mudar isso aí. Olha como é que a lei de causa e efeito atua. Ela não vem cobrar severamente, de forma inexorável, o castigo. Dependendo de como ela nos encontra, essa cobrança dela é atenuada. Então, ao invés de morrer do coração, o Segismundo conviveria com a doença cardíaca, porém, existe hoje transplante, existem remédios, medicações muito eficazes, e ainda mais, cada ano que passa, a medicina vai ficando ainda mais aprimorada, ainda mais competente, a ponto de dar mais qualidade de vida. Eu estava lendo uma reportagem sobre a nanotecnologia, que vai curar câncer em 1 minuto. A pessoa vai para o hospital, toma uma dose da medicação, já volta para casa sem um câncer. É uma realidade para daqui a pouco, daqui para 5 anos. Ou seja, a medicina trabalhando para dar mais qualidade de vida. O bebê que está nascendo hoje vai viver provavelmente 150 anos. Dependendo da qualidade de vida que ele tiver, dependendo da medicina que ele tiver acesso. Vejam, então a misericórdia de Deus, ela atua assim. Ela vai dando os atenuantes para os nossos débitos. Muito embora nós saibamos que temos que resgatar um momento ou outro, numa encarnação ou outra. Quem sabe se nessa encarnação, diante ainda de tantas dificuldades que eu tenho, eu ainda não estou preparada para resgatar os meus débitos. Então a medicina me ajuda, a minha família me ajuda. Nós devemos ajudar as pessoas, dar a mão,
fazer todo o possível para amenizar seus sofrimentos, suas dores. Isso é um dever nosso. Por isso que a misericórdia de Deus não é aquela que na época de Moisés acreditava-se que Deus castigava de forma muito dura e severa aqueles que pecavam. Moisés, ele tinha as razões dele. Imagine você ter sua casa, ter suas coisas, seus objetos, seus bichinhos de estimação. Isso era na época deles, né? Vem uma pessoa, invade a sua casa, maltrata a sua família, rouba seus pertences, leva seus gados embora. Então Moisés teve que ser duro, ele teve que colocar leis severíssimas para poder fazer com que aquelas pessoas não agissem de forma horrível, de forma tão impiedosa com os próprios irmãos. Então, muita gente diz, não, mas Moisés foi mal, ele mandou matar não sei quantas pessoas. Sim, mas vamos ver por que ele fez isso, qual foi a razão. Ele tinha seus motivos. Era errado, talvez não fosse cristão, mas aí a gente tem que também dar os descontos. Então, às vezes Jesus precisava ser duro, ser enérgico com aqueles, principalmente com os sacerdotes, com aqueles que eram responsáveis por traduzir a lei, a Torá para os homens. Eles diziam uma coisa no púlpito e lá fora faziam completamente diferente. Está aí a parábola do bom samaritano, onde Jesus disse que passou um sacerdote, viu o homem caído e não fez nada. Passou um levita, que também trabalhava no templo, viu o homem caído e não fez nada. Precisou vir uma pessoa odiada pelos judeus, porque os samaritanos eles não se davam bem com os judeus, eram rivais, tinham seu próprio livro sagrado. Os samaritanos construíram seu próprio templo, não iam a Jerusalém. Tudo isso eles faziam desses dois povos inimigos. Então Jesus, por que Jesus não disse a parábola do bom judeu? Por que ele disse do bom samaritano? Para dizer que os samaritanos também têm coração, são pessoas capazes de fazer o bem, de fazer a caridade, de dar a mão, de ajudar. Então, na verdade, Jesus muitas vezes precisou ser enérgico para dizer que a lei de ação e de reação é uma realidade. Agora, ela vai ser branda ou ela vai ser cruel de acordo com a nossa situação. Como é que eu estou agora? A lei vai ser branda ou vai ser cruel comigo? Vai depender de como eu estou. Vai depender do meu entendimento. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, diz o bem e o mal sofrer. Tem pessoas que sabem sofrer bem, são resignadas, são pacientes, mas tem pessoas que são revoltadas, que acham que estão sendo castigadas por Deus, que estão esquecidas por Deus. Então, cada um de nós vive o seu momento de resgate. E ele pode vir a qualquer momento. Então, vejam, tanto a lei de ação e de reação como a reencarnação são leis que ajudam principalmente a lei de progresso. Então, sem a reencarnação, como é que nós poderíamos, por exemplo, resgatar as coisas que nós fizemos? Porque aqui na Terra, meus irmãos, nós estamos todos juntos. Pessoas boas misturadas com pessoas ruins, pessoas más, pessoas até perversas, né? Porque existem aqueles que praticam o mal por ignorância, mas existem aqueles que praticam o mal deliberadamente. Então aqui na Terra nós convivemos com esse tipo, né? Hoje mesmo de manhã a moça foi fazer uma reportagem lá em Jaboatão sobre um posto de saúde que foi assaltado 5 vezes. Inclusive os ladrões, além de fazerem isso, ainda destroem as vacinas, né? Quer dizer, não pensam se o filho deles vai precisar daquela vacina, se a mãe, se a avó, se alguém da sua família vai precisar, simplesmente destrói as coisas. Ela estava fazendo essa reportagem e de repente aconteceu uma tentativa de assassinato. Então vejam, nós convivemos assim, bons e maus misturados. Agora, na espiritualidade não é assim não. No mundo espiritual, cada um vai para o seu lugar. Então, as colônias espirituais, elas são organizadas. No livro Ação e Reação, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, André Luiz vai visitar com Hilário uma morada espiritual, uma cidadela espiritual chamada Morada da Paz. Mansão da Paz. E lá existe a pessoa que é o diretor, chamado Druso. E o Druso é muito claro. Ele diz assim, olha, aqui na colônia estão aquelas pessoas que não praticaram, aliás, que só praticaram o mal deliberadamente. Foram pessoas que quando estavam encarnadas na Terra, elas praticaram o mal de livre e espontânea vontade. Então, nós somos atraídos na espiritualidade para os locais afins com o nosso proceder. Diferentemente aqui da Terra, onde nós estamos
todos misturados, pessoas de bons procedimentos e pessoas de maus procedimentos. Então, na espiritualidade, os suicidas vão para o canto, os criminosos vão para outro, os artistas vão para outro. Nós somos atraídos na espiritualidade para os locais afins conosco. Kardec fala da casa de Mozart na espiritualidade, fala dos artistas que participaram daquela reunião em que Kardec e Napoleão foram chamados para fazerem exatamente, para promoverem a chegada do espiritismo na Terra. Ou seja, existe a colônia dos artistas, a colônia desses, a colônia daquele. Então, como é que eu vou me encontrar com as pessoas que eu convivi na Terra, na espiritualidade? Às vezes isso é difícil de acontecer. Tem um caso que Humberto de Campos conta de um advogado chamado Abelardo, esqueci o sobrenome dele, que André dá os nomes fictícios, né, para a gente não saber quem foram aquelas pessoas, porque são exemplos reais. Só que ele coloca pseudônimos para a gente não saber onde essas pessoas viveram, enfim, para não entrar na privacidade. Então, mas ele conta a história de um advogado que ele era conhecido na Terra como grande cabeça, porque esse advogado era impressionantemente bom, competente. Ele varava a noite, madrugada dentro, estudando os códigos de lei, disso, daquilo, para poder ganhar as causas. E por conta disso, ele ficou muito rico e começou a ficar ganancioso, porque ele não só queria atender clientes que pudessem pagar e pagar caro os seus honorários, né? A mãe dele, muito preocupada com a saúde dele, com a situação dele, sempre dava conselho: meu filho, você também tem que atender pessoas pobres, pessoas que não podem pagar, pessoas que não... Não, mãe, eu não quero saber de pobretão, só quero saber de gente que possa realmente, né, me pagar e me pagar muito bem. Então, ele foi com isso minando a saúde física dele. E o que aconteceu do ponto de vista moral com essa criatura, do ponto de vista vibratório? Ele lesou o campo espiritual dele, o perispírito dele ficou lesado nessa região. E de tanto chamarem ele de grande cabeça, porque ele era muito inteligente, perspicaz e convincente, então, quando ele chegou, ele morreu, a mãe dele morreu antes dele, morreu muito antes dele, e ele, em seguida, depois que ele desencarnou, quando ele chegou na espiritualidade, ele chegou com a sensação de que ele tinha uma cabeça enorme. A nossa cabeça, não sei se tem algum médico aqui, mas eu escutei isso de um médico no programa desses de saúde, que a nossa cabeça, a cabeça de um adulto, ela pesa em média 25 quilos. Então, por exemplo, o idoso, ele não pode andar muito olhando para o chão, porque a cabeça, ele não tem mais a coordenação motora, a coluna não é tão competente. Então, por exemplo, se uma pessoa andar muito olhando para o chão, ela corre o risco do peso da cabeça puxá-la para o chão. Quando o grande cabeça chegou na espiritualidade, ele chegou com essa impressão de que a cabeça dele era enorme. E ele ficava caindo o tempo todo e batendo a cabeça dele no chão, completamente perturbado. Aí a mãe dele, vejam, que estava em outro plano, porque a gente não vai, todo mundo não vai para o mesmo lugar. É aquela história, somos atraídos, a lei de atração nos atrai para os locais espirituais em que somos afins. Então imaginemos que as criaturas, né, como é que elas se arrumam do outro lado da vida, né? Então a mãe dele veio por uma concessão divina, ela veio para o lugar onde o filho dela estava. E ela tentou de várias maneiras ajudá-lo a sair daquela situação. Até que finalmente, quando ela viu que não tinha mais como ajudar, ela foi atrás de uma entidade que pudesse dar a ela alguma esperança. E veio uma entidade e ajudou ela e disse assim: olha, a única saída para o seu filho é reencarnar. Agora, ele vai reencarnar com sérios problemas de saúde. E no caso dele, a forma de resgate encontrada para suas ações negativas, do ponto de vista da inteligência, do mau uso do cérebro, foi hidrocefalia. Ele nasceu, as pessoas que têm essa problemática, me parece que a cabeça delas é bem maior do que o normal e o cérebro fica nadando no líquido. Então a pessoa não tem como raciocinar. Então naquela encarnação, aparentemente, ele não teria saúde mental. Ele não, fisicamente, ele nasceria com esse problema neurológico muito grave,
das sinapses não poderem se completar, dos pensamentos não poderem se ordenar, das ideias não poderem brotar, para que ele fizesse uma espécie assim de descanso, de expurgo. Só que os espíritos dizem que durante a emancipação da alma, o espírito sabe porque sua matéria, seu corpo físico, está passando por aquela situação. É aí que ele sente a dor de ter cometido erros. É aí que ele percebe que não é castigo de Deus ele estar assim, mas apenas uma reação dos atos praticados, das ações praticadas. Então, não existe felicidade sem merecimento. Não existe sofrimento sem merecimento. Tudo depende das nossas atitudes perante a vida, perante os outros, né? Então, tem a música, eu me lembrei da música do Renato Russo, que toca na novela, né? Do Boomerang Blues, que é uma música que o Renato fez, mas ele não chegou a gravar para a mídia. Mas a novela resgatou, né? A família deve ter concedido os direitos para a novela. Que ele diz assim: tudo que a gente faz, tudo que você faz, um dia volta para você. Se você fizer o mal um dia você vai ter que viver. Lei de ação e de reação, né? Lei de retorno. Tudo que a gente faz, um dia volta. Agora, a velocidade com que volta vai depender do ato. Por exemplo, Kardec fala o seguinte: uma pessoa que come carne humana na condição de primitiva, uma tribo onde todos comem carne humana, possivelmente a misericórdia de Deus será mais branda com eles do que com aquele que é inteligente, que se diz civilizado, que tem o verniz de civilização e, no entanto, pratica atos deliberados contra os seus irmãos. Quem é que tem mais culpa nisso aí? Quem come carne humana por ignorância ou quem pratica o mal sabendo o que está fazendo? É o que Kardec chama de justiça distributiva. E ele conta uma história no livro Céu e Inferno de uma moça que no livro ela é conhecida como a pespontadeira de botinas. Ela consertava botinas naquela época. E ela arranjou um namorado. O namorado era militar, um rapaz de bem. Ficou visivelmente apaixonado, muito interessado por ela. Começou a frequentar a casa dela, só que ela não nutria por ele o mesmo sentimento que ele nutria por ela. Ela queria, na verdade, sair da solteirice. Ela queria casar, né? Podia ser com quem fosse. Mas, de repente, ela começou a se desinteressar por esse rapaz. E um dia eles estavam lá na casa dela, ele começou a frequentar a casa, inclusive fazer refeições. Estavam lá jantando e começou uma conversa e ela começou a provocá-lo. E uma coisa simples, um debate simples, acabou virando uma discussão. E com isso eles brigaram e ele saiu da casa dela e foi embora. Só que depois ele em casa pensou melhor, gostava dela, estava nutrindo sentimentos verdadeiros por ela, voltou para a casa dela para tentar conversar, reconciliar-se, se desculpar. Só que quando ele chegou, ela não aceitou, não deixou ele entrar, ele bateu várias vezes, chamou pelo nome dela, tentou e ela não atendeu. Então ele disse assim: se você não abrir essa porta, algo de ruim vai acontecer comigo. Ela não deu importância. Como ela não abriu a porta, ele se matou. Como ele era militar, ele andava com uma espécie de um punhal, que na época eles usavam aqui na cintura, e com esse punhal, ele cravou esse punhal no coração. Ela dentro de casa ouviu um baque, né, um surdo caído no chão, não ligou, e no dia seguinte foi que ela veio a saber que ele tinha se matado na frente da casa dela. Muitas pessoas tentaram socorrê-lo, levá-lo para o hospital, mas ele não sobreviveu. Esse espírito foi convidado para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, porque Kardec, ele lia o jornal de manhã, e quando ele via fatos assim interessantes, ele anotava os nomes das pessoas, levava lá para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e eles evocavam esses espíritos. E esse rapaz veio para a reunião mediúnica. E ele disse que somente quando ele chegou na espiritualidade é que ele viu a besteira que ele fez, de ter se suicidado por uma pessoa que não o amava, que não tinha por ele, que não nutria por ele o interesse. Então ele fez algo, ele foi, digamos assim, ele atentou contra Deus, né? Porque todo suicida, ele atenta contra Deus, porque Deus que deu a vida para ele, então só Deus pode tirar. Mas o suicida, ele é um contraventor. Ele faz algo
contra a maré, não é? Então, ele disse, me arrependi muito de ter atentado contra Deus, me suicidando por uma pessoa que não merecia. Aí Kardec, nos comentários, ele vai falar exatamente sobre essa questão da justiça distributiva. Deus usa da justiça distributiva. Quem é que tem mais culpa? Quem é que tem menos? A justiça da terra, ela simplesmente, pelos fatos, pelas evidências, ela pune a pessoa, tira da sociedade, coloca numa prisão. Só que não resolve o problema. Nós sabemos que não é a prisão que vai resolver as questões. Porque a justiça da terra se preocupa com o fato, com a evidência. A justiça de Deus se preocupa com a pessoa. Então, quando a justiça da terra for igual à justiça de Deus, a gente não vai ver isso que está acontecendo nesse cenário aí, do sistema prisional falido, transformando as pessoas em monstros, ao invés de cidadãos. Fica até difícil para uma pessoa dessa, depois que entra na prisão, se ressocializar lá fora. Por quê? Porque a justiça não se preocupa com a pessoa, a justiça se preocupa com o que ela fez. Então, bota ela presa, bota ela para lá, exclui, quando na verdade ela deveria ser reeducada para não mais fazer o que ela fez. Então, como ela não passa por isso, ela começa então a se tornar mais rude do que ela foi. Nesse caso, há retrocesso. Porque nós aprendemos com o Espiritismo que não há retrocesso espiritual. Espiritual, não, mas humano pode. Uma pessoa de bem pode roubar a empresa onde ela trabalha. Uma pessoa que teve uma boa educação, que teve uma situação muito boa, equilibrada, uma boa família, ela pode cair numa tentação e praticar um ato falho. Então, ela retrocedeu do ponto de vista humano, das relações humanas. Agora, como espírito, ela nunca vai perder o que ela já adquiriu. Todo o conhecimento que ela já teve, todas as conquistas que ela já fez, durante todas as suas reencarnações, ela não perde, por isso que ela não volta, ela não retrocede. Agora, do ponto de vista humano, das nossas relações sociais, eu, Edna, posso retroceder e posso cair em tentação e fazer besteiras na minha vida. Poxa, Edna, você é espírita, você é uma menina bem criada por seu pai e sua mãe, como é que você faz uma coisa dessa? Tentações, fraquezas. Cada um de nós pode acontecer isso. Do ponto de vista humano, nós podemos fazer isso. Então, a reencarnação, ela se torna, portanto, um dos mecanismos mais eficientes da misericórdia de Deus. Fica muito difícil, meus irmãos, para a gente explicar as coisas sem a reencarnação. Imagine, a vida estaria sempre recomeçando. Se Deus desse a vida para nós cada vez que nós nascêssemos, então, o que eu fizer nessa minha existência biológica de 20 anos, de 30, de 50, até de 100, eu vou perder tudo, porque quando eu morrer vai acabar tudo isso. Dependendo do que eu fiz, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, e o purgatório é um mundo intermediário que os católicos criaram a partir do concílio que houve no século V da nossa era. Então nem existia purgatório na época de Jesus. Só existia inferno e céu. Na época de Moisés também. Então, as criaturas que vivessem, elas iam viver, nascer, crescer, reproduzir e morrer. E tudo que elas conquistaram, tudo que elas fizeram, ficava por isso mesmo. O criminoso pior, imagine Gengis Khan. Esse camarada sozinho, ele conquistou terras equivalentes a 2 Brasis. E o Brasil é um continente praticamente. Então, onde ele chegava, ele devastava, era tudo. Imagine Hitler, imagine Alarico I, imagine Aníbal. Outros que viveram, esses caras fizeram tudo de mal. Então, morreram, pronto. Estão livres do que fizeram de ruim. Não tem importância, ficou tudo naquela existência. Isso não tem lógica. Isso não é justiça. Aonde estaria a justiça nesses casos? Kardec conta-se que Kardec, uma vez, ele foi dormir e se lembrou de Martinho Lutero, que é o grande reformador da igreja, né? Católica, transformando a igreja, dividindo a igreja em igreja católica e igreja protestante. E ele lembrou-se que Martinho Lutero tinha dito que num dos seus sonhos arrebatadores, Martinho tinha ido para o paraíso.
Kardec ficou impressionado. Como é que é isso? Como será o paraíso? Aí foi dormir pensando nisso. Ao se desdobrar do corpo físico, Kardec se viu ao lado de uma entidade espiritual celestial, porque ele viu que pela aparência era um espírito elevado. Ele disse, opa, vou para o paraíso, vou visitar o paraíso. Só que ao invés de paraíso, Kardec foi observando que o lugar onde ele ia chegando era um lugar diferente, um lugar tenso, um lugar feio, um lugar escuro, e começou a ouvir gemidos. Aí ele começou a perguntar coisas para essa entidade celeste. Jazem aqui aqueles Césares que mataram cristãos na arena? Estão aqui agora gemendo e chorando? Aí o mensageiro disse, não, esses já estiveram aqui, mas a misericórdia de Jesus tirou-os dessas pragas, dando a eles novas oportunidades reencarnatórias. Interessante que quando eu estava lendo essa história, que conta, é Humberto de Campos que conta num livro chamado Pontos e Contos, eu me lembrei que André Luiz, num livro chamado Nosso Lar, André Luiz disse que Jesus, periodicamente, Jesus passa nessas cidadelas onde há muito sofrimento, onde há muitos espíritos que estão passando por expiações muito graves. Aí, esse mensageiro que falou com Kardec, ele confirma isso. Jesus passa periodicamente e ajuda esses espíritos a saírem dessa situação. Então, não estão aqui Júlio César, nem Nero, esses já tiveram sua chance de sair. Então, jazem aqui aqueles que provocaram a prisão e a morte de tantos cristãos, que eram do povo mesmo, porque existia os próprios gentios, pessoas que viviam ali, que entregavam, olha, aquele ali é cristão, a família dele e aquelas pessoas eram presas e eram levadas para as arenas dos circos. Eu disse, não, esses também, apesar do verniz de civilização que eles tinham, eles também, Jesus já os conduziu e a misericórdia de Deus permitiu a eles uma nova experiência na terra. Aí ele perguntou, então quem são as pessoas que estão agora chorando, gemendo, que eu estou escutando daqui? Ele disse, meu querido irmão, essas pessoas são os que são educados na cristandade, que falam muito de Jesus, falam palavras bonitas sobre Jesus, mas não fazem o que Jesus faz. Aí Kardec acordou muito impressionado. Não sei se tem um livro dos Espíritos aqui, e ele escreveu uma pergunta de número 642, onde ele pergunta sobre, para a gente poder fazer o bem, antes nós temos que passar pela fieira do mal, mais ou menos assim a pergunta. Aí os Espíritos dizem que nós deveremos fazer o bem, na medida das nossas condições. Meu irmão, obrigada. É a 642, vamos lá ver. Eu quero ler direitinho para a gente entender como foi o sonho de Kardec. 600... é a lei natural, a lei divina ou lei natural? Está aqui. 642. Bastará, a pergunta de Kardec, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua vida futura, sua posição futura? Ou seja, se a gente passar uma existência inteira, não fizer mal a ninguém, isso já garante para a gente um bom futuro na outra existência, ou seja, aliás, no outro mundo, no mundo espiritual. Aí ele disse, não, os espíritos, não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulta do bem que não haja feito. Então, não fazer o mal, mas não fazer o bem é o mal. Então, isso não nos garante ter uma vida, não me meto na vida de ninguém, não faço nada com ninguém, mas também não faz nada por ninguém. Não ajuda uma pessoa necessitada, não vai visitar um doente no hospital, não vai fazer uma campanha de solidariedade. Eu conheço várias pessoas que mandam os seus donativos para a federação por terceiros. Não vão lá olhar como é que se distribui os farnéis, como é que os assistidos são recebidos, para ele ver, né, que aquela sua doação, que é dinheiro, para ele ver que aquele dinheiro está sendo bem utilizado, que as pessoas estão recebendo aquele dinheiro, estão transformando em doações para outras pessoas.
Não, acha que estão fazendo bem, acha que ir para a missa, comungar já resolveu, ir para o padre confessar já resolveu, não é? Enfim, não é somente não fazer o mal, mas é principalmente não fazer o bem, que não nos torna agradável a Deus. Então vejam, a reencarnação é um dos grandes mecanismos da misericórdia de Deus, né? Nos ajudando a vencer nossas dificuldades, para com o novo aprendizado nós possamos resgatar os nossos débitos. A dívida das nossas, como diz Kardec na Gênese, a dívida de nossa imperfeição, olha aí, pois que as existências, ele diz lá na Gênese, né? Que as nossas existências, elas são solidárias umas com as outras. Eu me lembro do Eustáquio, do livro 15 séculos de uma trajetória, que ele era um espírito muito inteligente, perspicaz, mas todas as suas existências, ele usava mal a inteligência. Ele sempre se aproveitava dos mais fracos. Ele sempre dava um jeito de se dar bem, de ter tudo para ele, de levar vantagem de tudo. Eu só me lembro de Gerson, né? Porque quando o Gerson, ele começou a fazer aquele comercial do cigarro, que dizia você tem que levar vantagem em tudo, você tem que levar vantagem em tudo, o Gerson acabou se dando mal. Porque, primeiro, um atleta não deve fazer comercial de bebida alcoólica, nem muito menos de fumo, não é? Então ele já estava errado, como atleta, como tricampeão mundial, e fazendo propaganda de cigarro. Já era uma coisa errada. E depois começaram a dizer, é a lei de Gerson. Quando alguém fazia uma coisa para se dar bem, é a lei de Gerson. Ele foi começando a ficar preocupado com isso. Estavam usando o nome dele, criaram uma lei com o nome dele, né? Uma lei ruim, uma lei péssima. Então ele entrou em depressão na época. Então vejam, às vezes a gente cai nessas esparrelas, achando que está fazendo certo e não está. Então, pois que quando Deus nos dá as existências, Ele nos dá exatamente para que esta existência aqui, ela não tenha, muito embora solidária com a existência anterior, eu não tenha que repetir os mesmos erros da outra encarnação. E o meu pai e a minha mãe, que serão meus primeiros professores, eles vão me ajudar nesse processo, para que eu cresça esquecida realmente das coisas erradas que eu fiz na outra encarnação. Por isso que o amor dos pais é tão importante, por isso que a proteção dos pais é tão importante, por isso que a educação dos pais é tão importante, para que esses espíritos, que já são espíritos muito vividos, alguns até mais antigos do que os próprios pais, e às vezes são eles que escolhem a gente para ser seu pai e sua mãe. Eu quero nascer naquela família ali. Mas por que você quer nascer naquela família de seu fulano? Porque eles são bem rigorosos. Eu sou um espírito rebelde, então eles vão me segurar lá, né? Vão me dar rédea curta, para eu não fazer as besteiras que eu fiz na encarnação anterior. Então veja os exemplos que os pais têm que dar para evitar que seus filhos repitam erros de outras encarnações. Isso é muito importante. Então, o esquecimento é para que a gente possa usar melhor o nosso livre-arbítrio, meus irmãos. Fazermos tudo com sã consciência, mas com a consciência tranquila. Porque não existe felicidade sem consciência tranquila. Enquanto tiver dor, sofrimento, enquanto alguém não gostar de mim, o Espírito Lacordaire, no Evangelho, diz isso assim: nós somos devedores uns dos outros. Enquanto os encarnados e os desencarnados não fizerem as pazes, a Terra não será um planeta de regeneração. Está aqui, no Lacordaire, no Evangelho, falando sobre isso. Acho que é naquele capítulo que fala não se deve adorar a Deus e a Mamon. Parece que é naquele capítulo ali. Então vejam, é muito importante que nós possamos agir com plena liberdade. Quem é que não gosta de ser livre? Não é? Quem é que não gosta de estar no pleno direito de ir e vir? A gente está passando agora com os nossos irmãos do Rio de Janeiro, vendo as crianças ficando em depressão porque não podem ir para a escola. Uma professora filmando os meninos morrendo de medo no corredor da escola por causa dos tiroteios. Lá nos Estados Unidos, os ataques às escolas estão fazendo com que os pais tomem providências com relação à segurança dos seus filhos. Então nós estamos em um tempo muito difícil. Estamos numa situação bastante delicada do ponto de vista da evolução humana. Então tudo, uma ação por menor que for, que nós possamos fazer em torno do bem, já ajuda muito a minorar, atenuar os efeitos negativos das atitudes contrárias dos nossos irmãos, que parece que eles são em grande maioria.
Mas não são, não. Na verdade, é aquilo que se confirma nas perguntas uma das perguntas do Livro dos Espíritos, que Kardec recebe como resposta dos Espíritos, dizendo que o mal que ainda acontece entre nós é por omissão dos bons. Às vezes a gente vê o vizinho maltratando a esposa e a gente fica na nossa, calado. A gente vê uma criança sendo maltratada pelos pais e a gente não faz nada. A gente vê coisas acontecendo na rua e a gente simplesmente passa de largo, como fez o samaritano, o sacerdote, como fez o levita na parábola do bom samaritano. Então, o que a gente puder fazer de bom, de bem, já atenua os efeitos negativos da violência, da miséria, da fome, de tantas as coisas, né? Então, na verdade, é isso aí que a gente queria falar com vocês sobre a lei de causa e efeito. Como tem 10 minutinhos, se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? Dá tempo ou já terminou? Dá tempo? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Eu falo muito. Sou tagarela, desculpem aí, viu? Não? Podemos encerrar então? Então, vamos lá. Obrigada.